Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Lucas capítulo 15, 30 a 32. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Vamos todos juntos ler o verso 32. Juntos. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de cultuarmos ao Senhor e termos a liberdade de examinarmos a Tua palavra. Confiamos que o Teu Espírito Santo nos ajudará e nos edificará através da Tua verdade, pois oramos na dependência dEle. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu trabalhei esse tema com os irmãos em Ribeirão na semana passada e quero fazê-lo com os irmãos. E eu falo sobre a filosofia de Deus, ou seja, o modo que leva a Deus a agir como Ele age. E há uma coisa muito interessante, partindo desse texto, é que muitos, infelizmente, até mesmo filhos de Deus, têm uma visão distorcida sobre as ações de Deus. Nós muitas vezes confundimos o que nós pensamos com aquilo que o nosso Deus pensa, o que nós faríamos com aquilo que o nosso Deus faz. Então é importante entendermos os princípios das ações de Deus. A própria palavra filosofia, ela significa o amor ao conhecimento, o estudo dos problemas da vida, das razões, porque as coisas são assim. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que Deus sim tem a sua filosofia, a sua forma de agir. E Lucas 15 é um importante texto sobre isso. Agora, por que Jesus ele nos dá essa parábola do filho pródigo? Nós chamamos assim. Na realidade, a parábola não é sobre o filho pródigo. Sabe sobre quem é? É sobre o filho que ficou em casa. É sobre o filho mais velho. Na realidade, o personagem principal não é o filho pródigo. Mas o que Jesus salienta é o comportamento do filho que ficou em casa. E por que ele contou essa parábola? Nos versos 1 e 2 de Lucas 15 está escrito: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Esta foi a acusação que fizeram a Jesus. Eles acusam Jesus de ter comunhão demais com pessoas que eles consideravam impróprias. Os fariseus e os publicanos, eles consideravam que achegar-se a um pecador ou a um publicano, como eles diziam, não é? Este recebe pecadores. Era algo impróprio para eles como filhos de Deus. Uma vez que eles tinham comunhão com Deus, eles deviam desprezar todo tipo de comunhão com pessoas que não conhecessem a Deus ou que não se importassem com as coisas de Deus. E quando Jesus, o próprio Deus, vem, qual é a atitude do próprio Deus com as pessoas? Ele vai de encontro aos pecadores. Ao invés de ignorar os pecadores, como os fariseus faziam, Jesus busca os pecadores. Ele se assenta com eles, ele tem refeições com eles, ele os encontra nas praças, ele os encontra fora da cidade, ele os encontra à beira do mar, ele está sempre encontrando pecadores. E nós que conhecemos a palavra de Deus,
nós sabemos que ele veio buscar e salvar quem? Pecadores. Mas os fariseus não entenderam isso. Então esta parábola do filho pródigo, como a chamamos, é a resposta de Jesus a esta questão. Este recebe pecadores e come com eles. E no capítulo 15 de Lucas, você pode observar depois, ele conta mais de uma parábola, e nesse texto ele fala de mais de um exemplo disso. Por exemplo, ele fala da ovelha perdida, lembra bem dessa parábola? Uma ovelha só que se perdeu, e o que o pastor fez? A buscou até encontrá-la. Ele fala da dracma perdida e da alegria da mulher ao encontrar a dracma que estava perdida. E agora ele fala da atitude do pai ao receber seu filho que estava perdido. E em tudo isso, Jesus está ilustrando a forma com que Deus age. Então a pergunta: como pode Jesus receber pecadores? É respondida da seguinte forma: ele os recebe com a mesma alegria que o pastor de ovelhas encontra a sua ovelha desgarrada, com a mesma alegria que a dona de casa encontra a moeda perdida, e com a mesma alegria que o pai tem ao receber seu filho perdido de volta. Então essas parábolas são uma grande demonstração da divindade de Cristo e de como ele agia de acordo com aquilo que o Senhor próprio fazia. Agora, é importante ressaltar a forma como a parábola foi ouvida pelos seus ouvintes primários, vamos dizer assim. Eu quero que vocês pensem naquelas primeiras pessoas que ouviram Jesus contando essa história. Aqueles judeus que estavam lá aquele dia, eles foram os primeiros a ouvir essa ilustração. E pense como eles receberam quando Jesus conta isso para eles. Eu quero ressaltar quatro atitudes deles ao receberem essa parábola de Lucas 15. Primeiramente, lhes causa escândalo a atitude do filho mais novo com seu pai. Sim, lhes causou escândalo isso. Não era normal um filho ter uma atitude dessas com seu pai. E essa atitude, esse desprezo que ele demonstrou com seu pai, é punido com a pena de morte. Ou seja, quando um filho, pela lei de Moisés, não é? Ela é punido desta forma. E um irmão me disse que no nosso código, não sei se o penal ou qual dos nossos códigos, existe uma lei que recebe exatamente este nome, a lei da progenitilidade, ou algo parecido assim, não é? Que fala que se um filho vier a envergonhar o seu pai, ele pode ser considerado fora da herança, ele é descartado na herança, e isso se dá por base nisso. Então causou escândalo para eles a forma que o filho envergonhou o pai. Lhes causou escândalo também a aparente falta de atitude do pai. Eles não se escandalizaram só com o filho, mas eles esperavam do pai uma atitude diferente. E eles se escandalizaram com isso. Além disso, eles se escandalizaram com a maneira incondicional e amorosa, graciosa, que o pai recebeu seu filho de volta após o seu período de rebeldia. Não entrava na mente deles como que um pai podia receber um filho que tinha feito tais questões contra ele. Eles não conseguiam compreender isso. Então eles se escandalizaram com o filho, se escandalizaram com o pai, mas sabe o que não causou escândalo? Não lhes causa escândalo a reação do filho mais velho ao saber da atitude do pai. Sabe para quem eles deram razão? Para o filho mais velho. É como se eles dissessem assim: o filho mais novo merece ser disciplinado. O pai não está tendo uma atitude de pai, mas o filho mais velho, quando destratou o pai, quando não recebeu o irmão, esse está certo. Foi assim que eles ouviram. Eles deram toda a razão ao filho mais velho. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque na parábola, o filho mais velho eram eles. O filho mais velho representava eles, judeus, e a atitude errada deles. Então nós vamos olhar para isso em 3 momentos distintos. Quando o filho rebelde parte, quando o filho rebelde volta, e a reação do filho maduro, quando a reação do pai, quando o filho, ou melhor, a reação do filho maduro quando o irmão mais jovem retorna então.
Vamos começar desse primeiro ponto, versos 11 e 12, vamos dizer assim. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Eu quero olhar primeiro para o que significa isso. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Tem 3 coisas envolvidas aqui que são importantes. E nessas 3 coisas, nós aprendemos o que tinha no coração daquele jovem. E são 3 coisas importantes para que nós saibamos que não devamos agir assim. Quando ele diz: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem, ele está tratando em primeiro lugar o pai dele como um homem que já tinha morrido. Sabe quando lhe pertenceria aquela parte da terra? Quando o pai morresse. Então, quando ele pede ainda em vida que o pai lhe dê a parte dele, é como se ele dissesse: Pai, para mim o Senhor já morreu. Eu já não tenho mais nenhuma intenção para contigo. Para mim é como se o Senhor já tivesse morrido, então eu tomaria a minha parte. A divisão da terra, ela se dava naturalmente quando o pai morresse. Mas ele pediu que fizesse isso enquanto o pai era vivo. O pai podia fazer a partilha, mas a parte de cada filho só seria posse deles depois que o pai morria. Como o filho mais novo, você sabe a quanto ele tinha direito? 1/3. Quando ele pediu a parte dele, era 1/3 da terra. 1/3 dos bens. Mas somente depois que o pai morresse. Além disso, uma segunda questão que está bem implícita aí, ele não se preocupou com a subsistência de seu pai. Além de pedir a divisão dos bens, ele ainda pediu que fosse transferido a ele imediatamente o direito de desfazer da propriedade. Ele queria converter a terra em dinheiro. E sabe o que isso resultaria? Ele estaria privando seu pai do sustento da produção da terra. Ele não só considerou o pai dele como já morto, mas ele não se preocupou se o pai precisaria ou não da terra para a sua própria subsistência. A própria lei determinava que a terra poderia ser vendida. Ele podia fazer isso, mas o dono só tomaria posse após a morte do pai. Nem sobre isso ele se preocupou. Então, ele teve esta atitude. E além de tudo, talvez a mais difícil de todas elas, o que ele queria era romper sua relação com o pai e as suas origens. O que ele fez, após o pai ceder ao pedido dele, ele vende, pega o valor e vai para a terra longínqua. Foi isso que ele fez. Sabe que essa narrativa, essa história que Jesus contou, ela expressa um nível de desrespeito tal de um filho para com seu pai, que mesmo nos demais escritos do Oriente Médio, não tem nenhuma história que se pareça com essa. Eles simplesmente nunca tinham ouvido algo igual. Na mente deles não passava a possibilidade de um filho fazer isso com seu pai. Mas agora olhe, qual foi a atitude do pai quando ele pediu isso? Quando você observa o pai, há 4 questões ali que me chamam muito a atenção. Antes dessas 4 questões, a gente precisa falar o que as pessoas esperavam que o pai fizesse. Quando Jesus contou essa história, os fariseus esperavam que a reação que Jesus descreveria seria a seguinte: quando o filho pedisse isso, o pai ia explodir em ira, ia realmente agir com tal ira e castigar aquele filho da forma mais pesada que ele pudesse, e em resposta à ingratidão e ao desrespeito daquele menino. O passo que os ouvintes esperavam ouvir era esse. Agora o pai vai discipliná-lo de uma forma terrível. Mas o que acontece? 4 coisas. O filho respeita a escolha do seu pai. O pai respeita a escolha do seu filho, melhor. Ele não tem uma atitude possessiva nem autoritária. Você nota que ele faz silêncio? Ele silencia. Em nenhum momento o pai murmura. E ele simplesmente esconde a sua decepção. Agora, o que nós aprendemos com isso?
ainda causa escândalo a você a forma que muitos filhos de Deus tratam seu Pai Celestial? Você ainda se escandaliza com a forma que muitos crentes se referem e tratam Deus? Você se escandaliza com a forma que muitos crentes desrespeitam Deus? Eles são tão audazes quanto esse jovem. A atitude desse jovem reflete muito da atitude de muitos filhos de Deus, para com seu pai. Não tem medo de ofendê-lo, não tem medo de serem ingratos, não tem medo de desrespeitá-lo, não tem medo que as pessoas zombem de Deus pelas suas atitudes, pelas nossas atitudes. Não nos cause escândalo que a atitude desse filho também seja a mesma atitude que muitos têm para com Deus. E muitas vezes, irmãos, os incrédulos se escandalizam com a atitude que os filhos de Deus têm para com seu Pai, com a atitude que igrejas têm para com o Deus que elas professam. Muitas vezes igrejas dão as costas a Deus e os incrédulos zombam de Deus pela atitude dos próprios filhos de Deus. Sabe qual era o problema do menino? O seu relacionamento com o pai era o problema. E ele sempre valorizou mais aquilo que o pai possuía do que o próprio pai. Agora, quando você olha para a atitude do pai, sabe o que nós aprendemos? Quando um filho de Deus, ele decide virar as costas para Deus, você não vai ver Deus explodindo em ira. Não. Deus não vai argumentar absolutamente nada. Não. Quando aquele jovem desejou se afastar do seu pai, provavelmente ele foi e comentou isso com outras pessoas já sabiam. Ele desejava mais liberdade, ele desejava ter aquilo que ele entendia como melhor. Mas quando ele foi falar isso para o pai, você notou que não houve nenhuma proposta de negociação? O pai não negociou com ele. Assim como Deus não negocia com seus filhos que querem se afastar dele. O dia que você quiser se afastar de Deus, Deus não vai negociar com você. Deus não vai fazer uma proposta para você. Você trará a Deus os motivos que você acha justos para se afastar dele, se afastar da sua igreja. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai se calar. Não vai ter argumentação, não vai ter negociação. Deus não vai negociar com você. Apesar dos muitos conselhos que aquele jovem pode ter recebido, ele decidiu ir. E apesar de muitos conselhos que os crentes desta igreja recebem, muitos também decidem ir. Mas Deus não negocia. Não, porque Ele é Deus e nós somos quem somos. Então comece por isso. Deus não é um Deus que você possa desrespeitar quando você imagina que pode. Nós usamos no Sul a palavra peitar, não é? Ou seja, quando você se coloca à frente como se tendo forças para medir forças com Ele. Não. Você pode ir. Deus não vai negociar. Mas agora então nós olhamos para a consequência disso. Eu não vou olhar tanto para aquilo que houve naquele tempo, mas sim para o retorno dele. E em Lucas 15:18 está escrito: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Mas é interessante que nós saibamos o que levou ele a pensar nisso. Primeiro, a colheita do filho na sua rebeldia. A primeira coisa que nós vemos é que ele passou pela fase prazerosa da liberdade inconsequente, vivendo dissolutamente. O início da vida longe do pai foi prazerosa. O início da vida longe das regras do pai foi muito boa. Não tinha vigilância, não havia nada que segurasse os apetites carnais dele, não havia freios, não havia nenhuma decência para ser respeitada, então foi tudo o que ele queria. Sabe de uma coisa?
E nós não devemos nos enganar com isso. Quando nós nos afastamos de Deus, os primeiros tempos são muito bons. São. Quem disse que o mundo não é bom nesse sentido? Se afastar de Deus tem um primeiro momento de prazer, de liberdade, mas logo ele encarou a realidade e de um homem que fazia o que bem entendia, ele se tornou um servo contratado. Ou seja, o prazer do pecado foi momentâneo, mas rapidamente passou e o nosso jovem aventureiro teve que encarar a realidade. Ele terminou numa condição não muito acima de um escravo, e a fome se tornou companheira dele. Foi isso que aconteceu. Então ele chega ao fundo do poço, a morte bate à porta. Ele está criando porcos, se alimentando da comida de porcos, mas ele só decide voltar para casa quando a morte bateu a porta. Ele comeu comida, ele se tornou um trabalhador braçal, isso não fez ele voltar para casa. Ele era um pouquinho maior que um escravo, isso não fez ele voltar para casa. Ele estava roubando a comida dos porcos, isso não fez ele voltar para casa. Não, ele só decidiu voltar para casa quando a morte bateu a porta. Daí ele lembra que ele tinha um pai. Então ele retorna para casa. Ele diz assim: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Há 3 coisas aqui interessantes de observar. Primeiro, ele ensaiou as suas desculpas. Dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele já veio com todas as desculpas ensaiadas. Ele mesmo escolheu as consequências. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele mesmo achou a solução: faze-me como um dos teus empregados. Interessante, não é? É muito interessante que ele que está errado, ele quer ensaiar as desculpas, escolher as consequências e dizer para o pai qual era a solução. Agora você veja qual foi a atitude do pai. Quando o pai viu o filho ainda longe, ele vai ao encontro dele, é isso que o texto diz. E essa posição de ir ao encontro do filho surpreendeu aqueles ouvintes de Jesus. Na mente deles, um pai nunca faria isso. Sabe o que eles esperavam que o pai fizesse com aquele menino? Preste bem atenção o que eles esperavam. Eles esperavam que o pai deixaria o rapaz chegar até ele, cair de joelhos e pedir perdão. Então, em hipótese alguma, o pai sairia do seu lugar, iria de encontro ao filho. Não, o pai ficaria sentado, imagine a cena, o pai sentado na frente de casa, numa cadeira, a família logo atrás dele, e as pessoas daquele vilarejo todo ao redor, esperando para ver como o pai o trataria. É isso que eles esperavam. O menino viria, cairia de joelhos diante do pai e pediria perdão. Na melhor das hipóteses, o pai responderia com palavras de perdão e explicaria ao filho como seria a partir dali. Então o filho ficaria durante um tempo na casa até que levantasse o seu próprio sustento, para depois viver em outra casa que não fosse a casa do pai. Mas você nota o que aconteceu no texto, que não foi nada disso. Primeiro, o pai levantou-se e apressou-se em direção ao filho. Isso era algo que um homem, na idade, na posição dele, jamais faria. Observando as vestes daquele tempo, muito provavelmente ele arregaça as calças, não é? As túnicas que ele usava, e sai caminho afora em direção ao seu filho. Para as pessoas daquele tempo, isso era algo absolutamente vergonhoso. Quando o filho começa a explicar ao pai e dá suas explicações: pai, pequei contra o céu e perante ti, ele começa a falar aquilo que ele havia ensaiado. Sabe o que o pai faz? Parece que o pai nem ouve aquilo. Ao invés de ouvir as explicações do filho, ele já começa a dizer: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe um anel na mão, sandálias nos pés. Ele não só vai de encontro ao filho, como ele começa a tratar do filho. E antes que o filho demonstrasse qualquer outra questão, o pai reconcilia o filho consigo mesmo.
O pai lhe dá as melhores e mais honradas vestimentas, reservadas para dias especiais. O pai lhe dá um anel que simboliza sua confiança. O pai lhe veste sapatos para mostrar que ele era um homem livre. O pai manda matar o bezerro cevado, reservado para uma ocasião importante, e agora seria usado então para celebrar o retorno do filho. Sabe que esse ponto da história nos ensina duas coisas incríveis. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso. A primeira coisa é como ocorre o retorno de um filho ao seu pai. Como os filhos de Deus que mostram rebeldia contra ele, retornam para ele. Quando você se afasta de Deus e retorna para ele, não se iluda. Você não tem nada para oferecer. Não adianta ensaiar um discurso, não adianta escolher as consequências, não adianta dizer qual é a solução. Não. Sabe por quê? Porque a restauração é uma obra exclusiva de Deus e não nossa. Irmãos, jamais nos aproximemos de Deus tentando convencê-lo de algo. Jamais tente convencer Deus com seus argumentos. Ele sabe muito bem quem você é. Você sabe como nós fazíamos com os nossos pais, ou até hoje talvez fazemos? Não é? Nós não temos aquela carinha toda especial. Eu falo para os meus meninos que é a carinha do gatinho de botas, não é? Ele não fazia aquela cara de coitadinho para receber alguma coisa. Não é assim que nós fazemos com os nossos pais, aquela cara de coitadinho, de alguém sofrido, que precisa de ajuda. Até o Lael tem os seus discursos feitos para quando ele apronta alguma coisa. Até o Lael. Ele já vem dando as suas desculpas. Ele já vem com o seu discurso ensaiado que ele aprendeu. E depois aquela atitudezinha humilde, dizendo, olha, eu preciso. Deixa eu lhe dizer algo. Deus não é como os nossos pais. E nenhum de nós é capaz de convencê-lo. Só tem uma coisa que faz Deus aceitar você de volta. É a graça dele. Só tem uma coisa que faz com que Deus seja tão bondoso com você. É o amor dele. Não há nada em você, não há nenhum mérito, não há nenhum pedido especial, não há nenhuma carinho especial que faça Deus te aceitar. Ele te aceita unicamente porque Deus é um Deus de amor. E Ele te restaura unicamente porque Ele é seu Pai. E uma vez que você creu em Cristo, você se tornou um filho de Deus. Jamais tente convencer Deus. Quando aqueles homens ouviram aquilo que acontece nessa parábola, eles não podiam imaginar como um pai podia se rebaixar tanto. Na mente deles não cabia que um pai ia ser tão humilhado por causa de um filho rebelde. Eles não entendiam como um pai podia aceitar tudo aquilo. E sabe por que eles não entendiam? Porque simplesmente eles nunca entenderam quem era Deus. Eles nunca perceberam como Deus nos ama sem nós merecermos. Eles queriam mérito, eles queriam razões para Deus amá-los. E sabe qual é a resposta da parábola? Deus não precisa de razões para amar-nos. Ele nos ama por Jesus Cristo. Então nunca tente convencer Deus. Deus não precisa ser convencido. Ele nos ama, está sempre pronto a receber-nos. Agora olhe, para terminarmos, para o comportamento do filho mais velho, nos versos 25 a 28. A Bíblia diz, o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando uns dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas olha a reação dele, ele se indignou e não queria entrar. Então agora vamos olhar para essa reação do filho mais velho. Resumida da seguinte forma, indignação e contrariedade. Então ele chega do campo, ele vê os preparativos para a festa, ele faz algumas perguntas para os servos sobre o que está acontecendo, e ele já demonstra a fúria
E a ira dele, quando ele descobre que toda aquela festança, vamos dizer assim, é porque o irmãozinho mais novo, que tinha feito tudo aquilo que ele fez, havia voltado para casa, e a coisa pior do mundo, o pai tinha o recebido de braços abertos. Isso causa ira nele. Era costume naquele tempo que o filho mais velho estivesse nas festas, circulasse entre os convidados como anfitrião da festa, representando seu pai. Mas aquele jovem, para demonstrar o seu desagrado com a atitude do pai, ele nem ao menos entra na festa. Ele se recusa a entrar em casa, ele se recusa a participar da festa, e ele faz algo também inimaginável. Ele discute com o pai em público. Então agora Jesus começa a falar sobre as reações do filho mais velho. E há uma sequência de coisas aqui que parecem vindas de outro planeta, mas que as pessoas que ouviram, para elas isso era absolutamente normal. Primeira coisa, ele quando vai falar com o pai, ele nem faz menção que aquele é o seu pai. Você não vê ele chamando o pai de pai. Em nenhum momento. Ele nem mesmo, ao menos, chama o jovem, o filho mais jovem, de irmão dele. Sabe o que ele fez? Ele se comporta como se aquela não fosse a família dele. Ele faz uma acusação. Ele acusa o irmão de manchar o nome do pai por meio da sua vida desregrada, da sua vida imoral. Ele argumenta com o pai que serviu como um escravo. Ele comportou-se como um escravo e não como um filho. E ele se vangloria de jamais ter desobedecido às ordens do pai, de ter feito exatamente aquilo que o pai havia mandado. Além disso, ele acusa seu pai de favoritismo, por ter honrado o filho rebelde com o bezerro cevado, enquanto a jamais ele ganhou um cabrito sequer para comemorar com seus amigos. Há 3 coisas sobre o comportamento desse menino. Primeiro, tudo o que ele disse e tudo o que ele se baseou estava em cima de mérito e de recompensa. Sabe o que ele tentou provar para o pai? Que ele merecia. Ele deixa muito claro que jamais houve diferença entre ele e o irmão rebelde. Você notou isso? Porque na fala dele, ele também mostra que ele não estava preocupado com o pai. O seu interesse estava onde? Naquilo que o pai possuía. Então nós concluímos isso mostrando a seguinte forma: tanto o pecado do mais jovem quanto o pecado do mais velho eram o mesmo. Não havia diferença entre eles. Mas é interessante observar, agora olhando para o pai, que é golpeado novamente. Ele já foi golpeado uma vez pelo filho mais novo, ele é golpeado agora pelo filho mais velho, mas sabe o que o pai faz? Ele tem a mesma reação. Você vai ver que aquilo que ele fez com o filho mais jovem foi exatamente o que ele fez com o filho mais velho. Primeiro, ele buscou a restauração da comunhão com o filho mais velho. Aqui a gente vê que a relação entre os dois também não era boa, mas o pai procura restaurar a comunhão com ele, assim como fez com o filho mais moço. O pai também não reage como alguém que foi ultrajado. Apesar de não ser chamado de pai, ele chama aquele jovem de filho. Ele demonstra que tudo que ele possui também é propriedade do filho. E ele reage com amor e ternura aos ataques de fúria que o seu filho tinha. E ele acaba demonstrando a mesma justiça. No verso 32 diz: mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Sabe o que o pai estava dizendo ali? Eu simplesmente gostaria que você se alegrasse comigo. Eu simplesmente gostaria que você tivesse a mesma filosofia que eu tenho, o mesmo pensamento que eu tenho. Então, irmãos, baseado nisso, nós vamos responder a pergunta que eu fiz no início e que é a resposta que esse texto responde. Por que Jesus recebia pecadores? Sabe qual é a resposta?
Porque aos olhos de Deus, não há pessoas melhores ou piores, mas unicamente pecadores que precisam da sua graça. Quando você olha para as outras pessoas que estão na igreja, o que você enxerga? Como que você divide as pessoas que estão aqui? Você faz como o filho mais velho, aos que merecem e os que não merecem? Então permita-lhe dizer uma coisa: nem eu nem você merecemos estar aqui. Eu e você não passamos de pecadores. Qual é o mérito que você enxerga em mim ou em você para estarmos aqui? A resposta de Jesus foi: aos olhos de Deus, não existem melhores nem piores. Existem pecadores, redimidos pelo sangue de Jesus. Então eu quero terminar com 3 coisas. Primeiro, quando você entende pela palavra de Deus a necessidade de se aproximar de seu Pai Celestial, o que você faz? Primeiro, jamais elabore seus próprios métodos. Não é você que decide como se aproximar do Pai, é Ele que determina o modo. Em segundo, não se justifique, não ofereça ressarcimento. Nenhum de nós pode arcar com o preço. E terceiro, entenda que tudo nesta aproximação depende única e exclusivamente da graça e misericórdia do Pai. Não há nada em você, não há nenhum mérito, apenas e somente o verdadeiro arrependimento. Então, quando você se aproxima de Deus, lembre de 2 coisas: quem você é e quem Ele é. Não esqueça quem você é, mas tenha os olhos cheios de esperança para olhar para quem Deus é. Nesses 37 anos que eu tenho andado ao lado do Senhor Jesus, uma coisa me maravilha, e eu já vi tantas vezes isso. Eu já vi todo tipo de pessoa se aproximar da cruz. Todo tipo de pessoa que você pode imaginar. No norte do país eu conheci, você sabe o que significa jagunço? No norte do país, não é? Conheci um homem que vivia como um jagunço, ou seja, a morte de outras pessoas era o seu trabalho. Eu já vi tantas pessoas dizerem: olha, quem faz esse tipo de coisa não tem perdão. Mas aquele homem que usava as suas mãos para matar outras pessoas se aproximou da cruz de Jesus Cristo. E sabe o que Deus fez? Deus o recebeu como recebe todos os pecadores. E aquela mão, e esse era o testemunho dele, que aquelas mãos que eram usadas para tirar a vida de pessoas, hoje estavam nas penitenciárias, nas vilas, nas cidades do interior, entregando folhetos e bíblias e dizendo que não há nenhuma pessoa que Deus rejeite. A coisa mais maravilhosa que eu já vi em minha vida cristã foi todo tipo de pecadores se achegarem à cruz e receberem perdão. Então jamais nos esqueçamos disso. Em segundo, quando você vê outro se aproximando do Pai, todo tipo de pessoa, talvez seja alguém que lhe fez muito mal, talvez seja alguém que lhe prejudicou muitíssimo. Eu contei aos jovens ontem sobre uma mãe aqui em Goiânia, mãe de um filho de 16 anos. Seu filho foi morto por um jovem de 19 anos. E na televisão apareceu a imagem dela indo à delegacia, se aproximando do assassino do seu filho e dizendo: olha, eu lhe perdoo, eu não tenho nada contra você. E ela testemunhava que ela fazia isso porque ela conhecia o perdão de Jesus Cristo. Então não importa quem seja que se aproxime de Deus para ter os seus pecados perdoados, se alegre juntamente com Ele. É mais um pecador que se arrepende. Não se recuse
a ser um instrumento de restauração na vida de outros. Jamais. Você sabe que muitos dos crentes a quem Paulo serviu na igreja primitiva tiveram seus familiares mortos por ação do próprio Paulo, ainda Saulo. Você imagina Paulo pregando nas igrejas e assentados ouvindo familiares de pessoas que ele conduziu à morte simplesmente por serem crentes? O que você acha que essas pessoas pensavam quando viam Paulo? É esta a razão que 1 e 2 Coríntios vai dizer que muitos tinham dificuldade com ele. E Atos vai revelar que as pessoas tinham medo dele. Mas Deus o havia aproximado pela cruz. E agora aqueles irmãos o estavam abençoando. Então faça algo. Jamais debata com o Pai sobre merecimento. As bases que ele perdoa alguém são outras. E não é merecimento. E para terminarmos, você precisa verificar se você realmente é alguém em comunhão com o Pai. Eu quero fazer-lhe 3 perguntas para encerrarmos. Por qual razão você serve a Deus? Exatamente por que você está aqui? Em segundo lugar, o Pai realmente é o seu maior tesouro? O filho pródigo servia pelos seus bens. Eram os bens o seu tesouro, não o Pai. Deus é o seu maior tesouro. E principalmente, a visão do Pai, a filosofia do Pai é a mesma que a sua. Porque se Deus recebe pecadores como nós, não há ninguém nesse mundo que Ele não possa receber. Não por mérito, não por merecimento, mas unicamente pela sua graça e pelo sangue do Senhor Jesus. Então nós terminamos dizendo, sabe qual é a filosofia de Deus? Ele ama pecadores. Ele ama pecadores. E você só está aqui porque Jesus morreu por você, sendo você ainda um pecador. Há algum mérito nisso? Não. Mas há toda a glória e honra a Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.